Olá, abraços para todos os companheiros. Vamos continuar o nosso estudo, né? Que a gente não pode nunca parar de estudar, de aprender essa doutrina espírita, que realmente traz muitos ensinamentos para a gente. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. E lá em Mateus, no capítulo 5, no item 1 desse capítulo, nos passa o seguinte: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Então, quando Jesus colocou essa passagem, na realidade ele observava, que o candeeiro era uma lamparina, um lampião, alguma coisa para iluminar um ambiente, trazendo para os dias de hoje seria, a lâmpada, que a gente coloca no teto da nossa casa para clarear todo o ambiente. Então Jesus coloca que é bem natural, que se coloque no local onde possa iluminar todos os cantos da casa. Não é isso? Depois em Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17, ele coloca: ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada é secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, na realidade, Jesus aproveita, o exemplo da candeia, de que todo mundo coloca a iluminação para que todos sejam atendidos, e fala que o cristianismo, também tem que ser feito, tem que ser utilizado da mesma forma para que todos possam realmente conhecer o cristianismo. E agora, nesse momento, a gente traz, para a nossa doutrina espírita, de que todos têm que ter condições de conhecer, a doutrina espírita. Pode não se interessar, mas tem que ficar, para todos. Essa luz da doutrina espírita tem que ficar numa posição que clareia todos que queiram ser clareados, ou que aproveitem no momento, que eles queiram aproveitar essa situação. Eu lembro que eu comecei a estudar a doutrina espírita novo ainda, porque eu li no jornal sobre, lá vinha escrito kardecista, então eu procurei saber o que era e comprei o livro dos Espíritos, só que eu não entendi nada, e acabei deixando de lado aquela, aquele estudo, aquele aprendizado. Então, é isso que Jesus coloca lá em Mateus, no capítulo 13, versículos 10 a 15, que ele fala que os apóstolos, os discípulos, estavam, preparados para ouvir um pouco mais do que Jesus tinha que passar. Já os outros companheiros, já o povo em si, a maioria, que não estava nem um pouco interessado naquelas mudanças para o cristianismo, naqueles ensinamentos que o cristianismo trazia, para eles teria que ser diferente. Por isso que os discípulos perguntam a Jesus por que ele falava por parábolas. E ele explica que, na realidade, ele falava por parábolas justamente para contar uma história mais simples, para que aqueles companheiros pudessem entender, ou naquele momento que ele estava passando, ou no momento, futuro, mais para frente, que é justamente o que vem acontecendo com todos nós. Lá no item 4, os Espíritos falam o seguinte: é de causar admiração, diga Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Jesus se explica dizendo: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Então, na realidade, a gente entende Jesus porque no próprio livro dos Espíritos vem falando, das categorias dos Espíritos, e
ele fala que existem 3 ordens. A terceira ordem, que são espíritos imperfeitos, né, que tem como características gerais a predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que são suas consequências. Então, essa terceira ordem está na 10ª classe, 9ª classe, 8ª classe, 7ª classe, até a 6ª classe, todas de espíritos imperfeitos, cada uma com suas dificuldades, cada momento a gente está num entendimento diferente, numa fase diferente, né? Primeiro espíritos impuros, depois levianos, falsos sábios, neutros, né? Batedores e perturbadores, até a gente chegar na segunda ordem, que são os bons espíritos, que têm características gerais, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. E por último, né, espíritos puros, que seria a primeira ordem, essa estamos muito longe. Da segunda ordem também estamos caminhando, mas na realidade nós estamos nessa terceira ordem. Então, na terceira ordem tem diversos graus, né? Então, Jesus sabia que naquele momento lá, o, o, o conhecimento daqueles companheiros eram pequenos e que eles realmente não iriam entender. E que dependeria de algum tempo para isso. Já os apóstolos, não. Os apóstolos, discípulos de Jesus, apesar de ter dificuldades naquele momento na matéria, eles conseguiam realmente entender um pouco o que Jesus queria passar e seguiam, né? Observando, analisando, colocando em prática aquilo que Jesus aos poucos ia passando para eles. Já o restante, o povo em si, Jesus foi deixando, né, diversas histórias, né, como a do semeador, aquela que a semente cai na terra, ou a semente cai no espinheiro, até cair numa terra boa, né, que representa o momento da pessoa entender realmente e praticar o evangelho. O joio e o trigo, né, onde as imperfeições vão crescendo junto com as virtudes que representam isso, até chegar a um ponto de excluir as imperfeições e ficar só com as virtudes. Então, o joio é uma planta muito parecida com o trigo, então, nessa passagem, nessa história, alguém misturou o joio no trigo, então não pôde ser arrancado, teve que esperar dar os frutos para, a partir dali, identificar o que era joio, o que era trigo. Então, Jesus foi passando esses ensinamentos através de histórias, né? A da rede, né, que fala que a rede traz muitas coisas, aí separa os peixes que são bons e descartam aqueles que vão fazer mal, alguma coisa que veio na rede que não é para ser consumida. Então ele fala que a mesma coisa vai acontecer, né, quando Deus separar, né, os bons dos maus. A ovelha perdida, que fala que quando some uma ovelha, o pastor vai atrás porque ele não quer perder nenhuma de suas ovelhas, e ele fala que é a mesma coisa com Deus, né, com Jesus, que não deixa nenhuma ovelha perdida. A gente pode estar em grandes desvios, grandes problemas, grandes dificuldades, mas a gente vai, na realidade, em algum momento, vai se acertar. Aquela dos 2 filhos, né, é muito interessante, que o pai chega para o filho e pergunta se ele pode fazer uma determinada coisa, e ele fala que sim, que vai fazer, só que não faz. E um outro filho que ele também pede a mesma coisa, o filho reclama, né, mas faz. Aí Jesus pergunta, qual é o mais obediente? Qual é o mais disciplinado? O que reclamou e fez, ou o que foi calmo e tranquilo, falou que ia fazer e não fez, né? Então tem essas questões todas. O bom samaritano, né, do assalto lá, que, que foi assaltado, ficou ferido e passou um levita, passou um religioso e ninguém ajudou, só o samaritano, né, que não era bem visto lá naquela época, que ajudou, que cuidou. Aí Jesus pergunta, qual é o próximo, né, dessa pessoa que foi assaltada? Aí a pessoa que perguntou lá falou, foi o samaritano. Então, bem, né, então, diversas situações Jesus usava, né, essas histórias para que a gente pudesse entender. Eu estou falando da gente porque a gente está envolvido nisso aí
com certeza, a gente teve muitas dificuldades para compreender. Eu, por exemplo, depois que, né, que a minha esposa entrou na doutrina espírita, aí eu comecei a retornar a alguma coisa, até que passei na banca do livro espírita uma vez, estava acontecendo a banca do livro espírita, eu fui e comprei o livro Caminho, Verdade e Vida, isso em 97. De lá para cá, não saí mais, porque aí consegui entender, né? Chegou o meu momento de compreensão. Não sei, né, em que estágio que eu me encontro, mas aqui, naquele momento, eu comecei a entender de forma simples e comecei a estudar. Então, isso, se a candeia não estivesse ali, ou seja, se a luz da doutrina espírita não estivesse ali naquela banca do livro na Praça da Matriz, eu teria que procurar outro lugar. Teria que estar, mas se não estivesse em nenhum lugar, eu teria que partir, né, para outros ensinamentos, para outras religiões. Por isso que ele fala que a candeia tem que estar ali, ela estava ali. Quem passa e quer receber a luz, vai lá, compra os livros, estuda, não é isso? É assim que acontece. E a gente não pode, né, ele fala que a gente não pode impor, né, esse entendimento, esse conhecimento dos ensinamentos de Jesus, das leis de Deus, nós é que temos que querer realmente nos modificar. Né? Se a gente quiser impor, não vai dar certo. Né? E depois ele continua falando o seguinte: se, pois, em sua previdente sabedoria, a previdência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para recebê-las. Então, na época de Jesus, a maioria ali estava totalmente confusa. Outros estavam totalmente dedicados, que iam para o circo, encarar os leões, né, aquelas coisas todas, e os discípulos de Jesus. A maioria não estava nem sabendo direito naquele momento o que estava acontecendo. Mas as coisas foram continuando, ou seja, a reencarnação continuou, os anos continuaram, então, como era 500 anos depois do Cristo, né, muitas coisas já haviam se modificado, muitas existências, né, 1000 anos depois do Cristo. Muitas coisas também, guerras, violência, mas também coisas boas, muitos espíritos, né, se elevaram, seguiram em frente, outros novos vieram reencarnar na Terra. 1500 anos depois de Cristo, mesma coisa. E agora, mais de 2000 anos depois de Cristo, nós estamos aí na luta. A gente percebe que o nosso mundo ainda é bem confuso, mas as religiões estão, cada uma com seus ensinamentos, modifica muitas pessoas que saem de muitos vícios e imperfeições, mas ainda carregamos, né, muitas dificuldades. Mas a gente percebe que intelectualmente o nosso mundo evoluiu muito, moralmente evoluiu também, mas falta muitas coisas ainda. Mas se compararmos com o tempo de Jesus, né, estávamos muito atrasados. E agora a gente já consegue, tanto que o Brasil aí é a pátria aí do Evangelho, tem diversas religiões, sinal de que o ser humano está procurando, né, aprender algo sobre Jesus, algo sobre Deus. Então essa candeia, né, que ficou lá em cima do alqueire, lá em cima de algum móvel para clarear todo o ambiente, realmente está clareando e vai clarear daqui cada vez mais. E ele fala, não podem existir mistérios absolutos. E Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Né? Então, tudo precisa ser realmente entendido, conhecido, principalmente para a gente poder combater o nosso orgulho, né? A nossa vaidade. Né? O orgulho do homem ainda é algo muito sério. Né? Tem um livro do outro lado do espelho, né? Do Carlos Bacelli, editado por Inácio Ferreira. E esse doutor Inácio ele foi responsável, né, por uma casa, uma clínica psiquiátrica, e essa clínica, né, ajudava diversos companheiros em muitas dificuldades, então ele trabalhava com muitos companheiros. Só que ele dizia que ele era bem orgulhoso, ele gostava de debater todos os assuntos que ele conhecia e tal. E de repente ele conheceu a doutrina espírita, né? E conhecendo a doutrina espírita, ele fala que
melhorou muito ele em diversos aspectos. Mas na questão do orgulho, ele ficou mais orgulhoso ainda porque ele achava que sabia muito mais do que antes, né? Porque ele estava descobrindo os mistérios da natureza, os mistérios de Deus, de Jesus, por causa da reencarnação, todos esses ensinamentos que a doutrina traz, e ele acabou se achando o máximo. Ele falou que o perigo, né, do intelectual, o perigo da pessoa que carrega muito orgulho, aí é encontrar um ensinamento que acha que se tornou fantástico, né? Então ele achou, ele, né, numa avaliação que ele fez, ele chegou à conclusão de que depois que ele entrou para a doutrina espírita, esse orgulho de ficar debatendo o que é certo, o que é errado nas religiões, aumentou muito nele. Porque realmente nós temos que combater esse orgulho, temos que combater, né, o egoísmo, e a gente tem que ter humildade, simplicidade. Né? Ele fala, pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina. A mesma coisa a gente fala hoje. Alguém que resolva estudar todas as religiões, aí vai lá estudar catolicismo, protestantismo, judaísmo, budismo, islamismo, Rosa Cruz, Mormons, Testemunho de Jeová, Umbanda, Candomblé, acaba entrando também no esoterismo, cromoterapia, cristais, horóscopo. Imagina, a gente vai ficar, né, com a cabeça bem confusa, a gente não vai conseguir entender, né, tudo que quer ser passado para nós. Tudo que Jesus quis passar vai ficar confuso, porque não vamos conseguir administrar tantas informações. Né? Ele fala, entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Então, Jesus falava por parábolas para o povo em geral, deixou para nós essas parábolas, que também somos, né, como crianças, precisando entender tudo isso, mas até mesmo com os discípulos, com os apóstolos, ele não falava tudo, ele ia aos poucos, de acordo com a capacidade de cada um. Né? Igual nós que já estudamos a doutrina espírita, de repente achamos que sabemos muita coisa e não sabemos. Jonas Dias fala que nós não conseguiríamos estudar todos os livros espíritas que existem hoje aqui no Brasil. Teriam que levar existências. Né? Então, são muitas informações. Então, é melhor pegar um livro e aos poucos, lendo, entendendo, compreendendo, do que pegar um monte de informações que vai deixar a gente confuso, mesmo sendo livros espíritas, e acabamos, de repente, perdendo, né, o rumo. Então, os apóstolos, Jesus tinha essa preocupação também, né, de esclarecer aos poucos. E ele fala que o Espiritismo projeta essa luz, né, desde que a gente consiga entender os ensinamentos da doutrina espírita. Por isso que a doutrina espírita é progressiva e ela vem aos poucos, né, ensinando. Não vem tudo de uma vez, vem esclarecendo aos poucos. Eu lembro quando eu entrei na doutrina espírita, o animismo, isso foi em 97, o animismo era um assunto assim que ficava todo mundo se perguntando, como é isso? Como é o animismo? A pessoa está na reunião mediúnica e fica repetindo um determinado assunto, chora, mas é um problema da própria pessoa. E hoje em dia a gente percebe que existe diversos livros falando sobre animismo. Fala que, né, o animismo, nesse caso da reunião mediúnica, é alguma situação mal resolvida, que por algum motivo traz a emoção naquele momento, ou a presença do espírito que nos fez mal, alguma coisa nesse sentido, e que a gente acaba deixando a emoção surgir naquele momento, que deveria ser tratado como qualquer outra situação. E depois percebemos que o animismo faz parte aí do espírito, faz parte da alma, né? São aquelas habilidades que nós temos sem ter aprendido nessa vida, e a gente acaba falando, caramba, como é que eu sei fazer isso ou aquilo, se eu não aprendi, é inata, né? Então isso faz parte do animismo de cada um, e também ficamos sabendo que Jesus
100% anímico, né? Quando ele reencarnou, né? Ele foi praticando tudo que ele já sabia. Então, a gente percebe que essas coisas, né, vêm aos poucos, esses ensinamentos vêm aos poucos. A escala dos espíritos é fundamental a gente entender as ordens, para que a gente possa se melhorar e, dali para frente, procurar entender melhor, procurar praticar melhor, né, visando acabar com esse orgulho, né, no nosso íntimo, a ignorância que nos derruba tanto, para fazer isso só realmente orando a Deus, pedindo a Deus sabedoria, discernimento para praticar o bem com certeza e evitar o mal, né, com convicção, porque o que é o bem a gente tem grande dificuldade, né? Tem até aquele ditado que de boas intenções o inferno está cheio, porque na realidade a gente acha que está fazendo o bem, mas na realidade estamos só defendendo, né, nossos egoísmos, nossos orgulhos, né, nossas vaidades. Então, precisamos pedir a Deus auxílio para entendermos, para compreendermos todos esses ensinamentos do Cristo, todos esses ensinamentos da doutrina espírita, para que através do entendimento e da prática correta a gente consiga ir aos poucos se melhorando, aos poucos seguindo, né, para o bem verdadeiro, seguindo para Deus. Não é isso? Fiquem todos com Deus. Abraço em todos, tá bom?